noite, pessoal. Boa noite, não, desculpa, bom dia. Estou gravando à noite. Opa, deixa eu tirar o negócio aqui. Então, vamos ver um pouquinho de matemática. Tá? Lembrando que a gente está fazendo aquelas pequenas revisões, tá? Do conteúdo que vocês viram ano passado. Então, vamos fazer uma revisãozinha rápida, explicaçãozinha rápida, e depois nós vamos para as atividades, tá? Então, a gente vai trabalhar com composição e decomposição de números, tá? Para a gente entender isso de um jeito melhor, é sempre importante a gente entender ou lembrar o que é um número, o que é um numeral, o que é um algarismo, né? Então, sempre a gente vai trabalhar com essas ideias aqui, né? Que é a composição e decomposição. Opa. Deixa eu tirar isso aqui. Vou pegar isso aqui e isso. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente tem que saber o que é composição e decomposição de números. Para fazer isso, a gente tem que entender bem o que é um número, numeral e algarismo. Tá certo? Aí eu tenho uma definição bem simples aqui. Número é a ideia de uma representação de uma quantidade, tá? E de repente contagem de elementos, de determinado conjunto de objetos ou coisas, tá? Seres, cachorro, lugar, casa, objetos no geral, tá? Aí nós temos alguns exemplos, né? De números, que é a representação da quantidade de pessoas em um shopping, enumerar a posição no corredor de um competidor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, medir o rodapé de uma sala, 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? E a distância entre lugares, 1 quilômetro, 500 quilômetros, tá? E assim por diante. Numeral é a representação, é a indicação do número. Se o número é a ideia, o numeral é a representação, tá? Que pode ser escrita ou falada. Quando eu falo 5, é um número falado, certo? É um numeral falado. Se eu faço 5 é um numeral indicado pela quantidade de dedos na minha mão, tá? Agora, se eu desenho 5, opa, é, se eu desenho 5, eu estou fazendo o quê? Uma representação de uma ideia, é como se eu estivesse representando a ideia, representando a ideia através de um desenho, tá? Representação gráfica. E depois nós temos os algarismos, tá? Que são os símbolos, ou seja, representação gráfica, tá? Representação gráfica, ou um desenho numérica, utilizado para expressar o desenho. Então a gente pode expressar pela fala, né? Mostrando uma representação, ou desenhando, ou escrevendo, né? Eu posso escrever 5 com um número, ou 5 com a palavra, tá? Então sempre posso ter essas diferenciações entre algarismo, número e numeral. Vamos apagar aqui e vamos descer aqui um pouquinho. Então, um número, tá? Qualquer número pode ser composto por vários algarismos iguais ou diferentes. Aí coloquei um exemplo aqui. Nós temos 157. 157 é um número, tá? E ele é composto por 3 algarismos: o 1, o 5 e o 7. Cada um deles tem uma representação de um valor absoluto e um valor relativo. Por exemplo, o valor absoluto do 1 é 1. O valor absoluto do 5 é 5. O valor absoluto do 7 é 7. Tá? O valor relativo depende da casa decimal que ele se encontra. Tá? Por exemplo, o 7 aqui, ele está na casa decimal das unidades simples. O 5 aqui,
e está na casa decimal das dezenas, tá? Então ele tem um valor relativo diferente. E o 1 tem um valor relativo da casa das centenas. Então o 1 ele representa uma centena, o 5, o 50 aqui, 5 dezenas, e o 7, 7 unidades. Por isso que é 157. Então, o 1 representa uma centena, o 5, 5 dezenas, e o 7, uma unidade simples, tá? Porque ele é 7, 50 e uma centena. Então, são compostos por números diferentes, ou números iguais aqui, ó, tá? 222. O 2 tem o valor absoluto de 2 e pronto, acabou. No entanto, na casa decimal aqui, o 2 aqui, esse primeiro 2 vale 2 unidades, o segundo 2 aqui no meio vale 2 dezenas, 2 vezes 10, 20. E o 2 aqui vale 2 centenas, 2 vezes 100, 200. Tá? Então, lendo aqui, cada um desses algarismos ocupa uma casa decimal. Né? Esse decimal aqui vem relativo a 10, tá? 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Porque a base da nossa numeração é base 10. O que significa isso, professor? Significa assim, que a cada 10 números, o nosso número vai acrescentar 1. Então, como é que é isso? Como é que acontece isso? Vamos lá para baixo que eu vou explicar melhor. Então, vamos começar contando. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Então, 10 números aqui. Depois que o 10 vai vir até aqui, ó, até o 9, não é apenas um número. Aqui, ó, é um número, outro, 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 só um número, né? Que vai representar a quantidade, não é? A partir do 10, a gente vai usar o quê? Dois números. Então, depois do 10 tem 11, ó, dois números. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá? Então, tá vendo que eu estou usando dois números? Sempre dois números, ó, dois números, e assim por diante, tá? Então, aqui, esses números aqui, ó, representam o quê? Uma unidade. Acho que eu vou escrever isso aqui. Uma unidade simples. Tá? Então, esses números aqui são unidades simples. Eles vão até o 9. Do 10 em diante, né? Vou colocar aqui do 10 em diante, até chegar no 99, são dezenas. Tá? São dezenas. Porque representam quantidade de 10. Opa. Certo? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aí.
dezenas, certo? Sempre vai ser as dezenas. Ok? Então, beleza. Até aqui, nós temos as dezenas. Tá? Então, dezena. Unidade simples. Apenas um número para representar. A partir do 10, nós temos dois números, dois logaritmos, tá? O 1 e o 1, o 1 e o 2, e assim por diante, até chegar no 99, tá? A partir do 99, aí já é outra denominação, né? A partir do 99, depois, né, do 99, a gente tem 100. Aí nós temos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Tá vendo que a partir daqui eu sempre vou estar usando três números, ó? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a partir daqui, eles são chamados de casa da centena, né? Aí nós temos a casa das centenas, tá? Então a gente vai trabalhar com essas três casas. Unidade simples, quando é só um número, dezena, quando são dois números, e centena, quando tiver três números, tá? E é importante a gente entender isso para saber como é que vai funcionar a composição e decomposição, tá? De um número. Então vamos aqui descendo para a gente ver um pouquinho de composição e decomposição. Vou mudar de cor aqui. Opa, sai daqui. Vamos trabalhar primeiro um pouquinho com a decomposição. Vamos pegar lá o número 157, certo? O 7, casa das unidades. Deixa eu colocar aqui. Unidades. Ó, unidades. Tá? Unidade. Aí depois nós temos o 5. Unidade vale 7. Nós temos as dezenas. Dezenas. Então ele vai valer quanto? Vai valer 50. E aí nós temos o 1, que é centenas. Que 1 aqui vale 100. Tá? Então, quando eu decomponho o número, eu faço isso aqui, ó, 7 mais 50 mais 100. Então, se eu quiser decompor decompondo 157, nós temos ó, 157. Vai ser igual a, primeiro eu vou pegar o 100,
Né? Um vale quanto? Ele não vale uma centena? Não está na casa das centenas? Então ele vai ser 100 mais. Quanto que vale o 5 aqui? O 5 não está na casa das dezenas, então vai valer 50. E o 7 não está na casa das unidades simples, então ele vai valer 7. Tá? Então isso aqui, ó, é um número decomposto. Tá? É um número é um número 157 decomposto. Tá? Então eu decompus isso no. Quando eu decompus, eu separei as casas decimais, tá? Eu separei o 7 dos 50 do 100, tá? Então isso é a decomposição. Vamos ver agora a composição. Opa. Peraí só um minutinho. Tá. Esse rodapé aqui é um porre. Deixa eu tirar isso aqui. Bem, vamos tentar ver se eu deixo isso aqui. Decomposto, certo? Opa. Certo? Então vamos lá, vou abrir outro janela aqui. Aí, porque vai ficar melhor, tá? Agora eu vou compor, vamos trabalhar com a composição, tá? Agora nós vamos trabalhar com composição. Composição. Então, vou pegar um número aqui que ele está decomposto. Vamos pegar aqui o número 200 mais 70 mais 9, tá? Lembrando, ó, cada um desses aqui tem o valor e está numa casa, certo? Então aqui está na unidade. Pá, tá na unidade. O 70 aqui está nas dezenas. E o 200 aqui está na casa das centenas. Tá? Então, 9 vale 9, o 7 vale 70 e o 200 vale centena. 200, certo? Então, o que eu vou compor? Simplesmente vou somar isso. 200 mais
200 mais 70 mais 9 é a mesma coisa que eu fiz isso aqui, ó. 200 mais 70 mais 9. Vai dar quanto? 9, 7, 2. Quanto vai valer isso aqui? 279, tá? Então, esse é a composição e decomposição dos números, tá? Eu vou finalizar aqui e já vou passar as atividades aqui, tá certo? Vou passar um textozinho explicando assim, já já eu passo para vocês aqui. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, é só chamar, tá?